A convocação de outubro. Rumo aos amistosos na Ásia. Na tarde desta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, o técnico Carlo Ancelotti divulgou sua terceira convocação para a seleção brasileira. O anúncio ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e traz uma lista de 26 jogadores chamados para os amistosos que o Brasil disputará no mês de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. Os duelos estão marcados para os dias 10 de outubro, contra a Coreia do Sul, em Seul, e 14 de outubro, contra o Japão, em Tóquio. A delegação brasileira se apresentará, já em solo asiático, com embarque programado para Seul. Um aspecto importante destacado por Ancelotti é que a lista não é definitiva, ou seja, há margem para ajustes caso ocorram lesões ou contratempos antes dos jogos. Também houve justificativas para ausências e algumas escolhas conversadas publicamente pelo treinador. Dentre os pontos de destaque desta convocação, merecem atenção especial os retornos de Rodrigo e Vinícius Júnior, ambos do Real Madrid, ausentes em convocações anteriores neste comando de Ancelotti. Além disso, chama a atenção a variedade de clubes europeus representados, bem como a presença de nomes que vêm se destacando no futebol nacional e internacional. A seguir, vamos destrinchar os aspectos mais relevantes dessa convocação, os jogadores presentes, as escolhas de Ancelotti, as ausências e o que se espera desses amistosos. A lista, 26 convocados e seus perfis. A convocação traz jogadores distribuídos entre goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes, buscando equilíbrio e cobertura para eventuais emergências. Goleiros: Bento, Al-Nassr; Ederson, Fenerbahçe; Hugo Souza, Corinthians. A presença de Bento e Ederson demonstra que Ancelotti busca experiência e jogadores atuando no exterior, mas não abre mão de observar talentos do Brasil, como é o caso de Hugo Souza. Defensores: Caio Henrique, Mônaco; Carlos Augusto, Internazionale; Douglas Santos, Zenit; Militão, Real Madrid; Fabrício Bruno, Cruzeiro; Gabriel Magalhães, Arsenal; Beraldo, PSG; Wanderson, Mônaco; Wesley, Roma. Aqui há uma mescla entre nomes consolidados, Militão, Gabriel, e opções emergentes, Fabrício Bruno, Beraldo. Um ponto de atenção: o lateral Wanderson foi chamado, apesar de ter saído de campo carregado em sua partida pelo Mônaco recentemente, o que suscita questionamentos sobre seu estado físico. Meio-campistas: André, Wolverhampton; Bruno Guimarães, Newcastle; Casemiro, Manchester United; João Gomes, Wolverhampton; Joelinton, Newcastle; Lucas Paquetá, West Ham. A escolha reflete a preferência por jogadores que atuam em ligas europeias competitivas, com maturidade internacional. Casemiro segue como pilar no meio, enquanto Bruno Guimarães e Paquetá desempenham funções mais criativas ou de transição. André e João Gomes representam apostas em jovens com capacidade de crescimento e familiaridade com o estilo europeu. Atacantes: Estevão, Chelsea; Martinelli, Arsenal; Igor Jesus, Nottingham Forest; Luiz Henrique, Zenit; Matheus Cunha, Manchester United; Richarlison, Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Vinícius Júnior, Real Madrid. Nesta linha de frente, a convocação é bastante representativa. Jogadores de peso europeu: Martinelli, Richarlison, Matheus Cunha. E os retornos de Rodrigo e Vinícius são os destaques mais comentados. Ancelotti justificou a presença de Rodrigo afirmando que todas as vezes que entra no time foi bem e que tem condição física adequada. Sobre Vinícius, ele volta após ter ficado ausente na segunda lista do técnico, por conta de suspensão em jogo de eliminatórias. Ausências e justificativas. Toda convocação gera polêmica, e esta não foi diferente. Entre os nomes que ficaram de fora, alguns já vinham sendo esperados e são urbanos no debate. Rafinha, Barcelona, não foi convocado por lesão. Marquinhos, Alexandro Ribeiro, Andrei Santos e Alisson também estão ausentes por motivos médicos ou físicos. Todos já haviam sido contemplados nas listas anteriores sob Ancelotti. Além disso, Ancelotti falou que privilegiamos os jogadores europeus porque tem que viajar menos do que os que jogam no Brasil ao comentar sua política de escolhas para esses amistosos. Essa decisão é relevante para reduzir desgaste e logística,
mas pode suscitar críticas de quem defende maior presença de atletas da base nacional em convocações. Certamente, há também escolhas estratégicas que fogem do senso comum, como a presença de Igor Jesus, cuja convocação foi explicada como motivada por sua característica bem distinta para os amistosos. Ancelotti também reconheceu que a lista pode sofrer alterações, o que mantém aberta a possibilidade de ajustes finais conforme a evolução física e desempenho dos atletas. O retorno de Rodrigo e Vinícius Júnior. O que muda? Um dos grandes símbolos desta convocação é a volta de Rodrigo e Vinícius Júnior à seleção sob comando de Ancelotti. Para Rodrigo, é sua primeira convocação pelo técnico italiano, e a escolha evidencia claramente que o treinador acompanha de perto o rendimento do atacante no Real Madrid. Ancelotti disse que, mesmo sem estar entre os mais escalados no clube, Rodrigo tem aproveitado bem suas oportunidades, mostrando boa condição física e desempenho técnico. Já Vinícius retorna após ficar de fora da segunda convocação feita por Ancelotti, em parte devido a uma suspensão em eliminatórias. Sua reconvocação sinaliza que o treinador considera essencial agregar o atleta em determinados tipos de confrontos, especialmente em jogos onde o desequilíbrio ofensivo faz a diferença. Na prática, o retorno dos dois jogadores fortalece o setor ofensivo, dá mais opções de movimentação pelas pontas e aumenta a competitividade interna. Também representa uma mensagem clara. Mesmo quem já estava fora por fatores externos, como suspensões, pode ser reconquistado com rendimento e forma física. Estratégia e perfil da seleção de Ancelotti. Com essa lista, Ancelotti reforça algumas diretrizes claras para esse momento da seleção. Valorização do futebol europeu. A maior parte dos convocados atua em clubes da Europa, nas principais ligas, o que ajuda na adaptação a altos níveis de exigência e reduz desgaste com viagens. Mistura de experiência e renovação. A presença de veteranos como Casemiro, Gabriel, Militão ou Richarlison convive com apostas em jovens que se destacam ou buscam espaço, como André, João Gomes ou Fabrício Bruno. Essa mescla é importante para criar um grupo coeso e com alternativas para diferentes cenários. Foco no ofensivo e no desequilíbrio. A convocação de tantos atacantes e de jogadores de transição ofensiva sugere que Ancelotti pretende um Brasil que aproveite bem contra-ataques e jogadas individuais, especialmente em amistosos onde a imprevisibilidade pode decidir. Flexibilidade e margem para ajustes. Ao deixar claro que a lista não é definitiva, o treinador abre espaço para adaptações. Isso é prudente, considerando o risco de lesões, desgaste e imprevistos no intervalo entre a convocação e as partidas. Logística e planejamento. A preferência por jogadores europeus também leva em conta o aspecto prático de deslocamentos, tempo de viagem e preparação física para enfrentar os adversários asiáticos em condições mais favoráveis. Desafios e expectativas para os amistosos. Enfrentar Coreia do Sul e Japão é sempre decisivo. São seleções com tradição, técnicas, intensidade e bom conhecimento de jogo coletivo. O Brasil, ainda que em modo amistoso, precisa mostrar coesão tática, ritmo e fio de jogo, sem perder identidade ofensiva. Para Ancelotti, será um laboratório, testes de esquema, entrosamento entre os recém-chegados e ajustes finos. Também será momento de observar como os jogadores reagem a viagens longas, fusos horários e adversários com estilos distintos. O futebol asiático tende a ser rápido e com trocas frequentes de ritmo. Quanto ao desempenho esperado, no setor defensivo, será importante que os zagueiros, laterais e mediões fiquem bem sincronizados, porque seleções asiáticas costumam explorar espaços. No meio-campo, o equilíbrio entre marcação e transição rápida será essencial. Jogadores como Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá terão peso grande nesse sentido. No ataque, espera-se que Vinícius, Rodrigo, Martinelli e Richarlison conduzam o poder ofensivo, com movimentos de profundidade, infiltrações e trocas de posição. Esses amistosos também servem como plataforma de avaliação. Quem se destacar poderá vir forte para as eliminatórias, para torneios futuros ou ganhar mais confiança junto à comissão técnica. Conclusão: mais do que uma lista, um momento de construção. A convocação de outubro de 2025 feita por Carlo Ancelotti representa mais do que simplesmente escolher nomes, é um momento de construção de identidade,
de ajustes de grupo e de testes de ideias para uma seleção brasileira que precisa repaginar algumas peças sem perder seu DNA ofensivo. O retorno de Rodrigo e Vinícius Júnior mostra que o técnico valoriza talento ligado ao desequilíbrio individual, desde que bem encaixado no coletivo. As ausências de Rafinha, Marquinhos, Alisson e outros sinalizam que o momento é delicado e que o treinador está atento à condição física dos atletas. A mistura entre experiência e jovens apostas demonstra que Ancelotti busca um meio-termo, não sacrificar desempenho, mas também olhar para o futuro. Se a seleção render bem nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, será uma bela mensagem de que o time pode brilhar em qualquer continente, com técnica, equilíbrio e versatilidade. Se tiver oscilações, ainda será natural, visto que o período serve muito mais como laboratório do que como fim em si.